Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos continuar nosso planejamento de estudos com a aula número 7 sobre formas, pensamento, larvas espirituais e a sua implicação com os casos de obsessão, principalmente casos ligados ao vampirismo, que nós estudamos um pouco mais a fundo na aula de ontem, aula 6. E hoje, então, é a nossa aula 7, formas, pensamentos, larvas espirituais e suas implicações nos casos de vampirismo. Pois bem, meus irmãos, primeiro, o que seriam as formas pensamento? Vamos meditar um pouco sobre esse tema para nós iniciarmos as nossas colocações. Os nossos pensamentos, eles funcionam como se fossem verdadeiros moldes magnéticos. Tudo que nós pensamos de bom ou de ruim funciona como se fosse um molde, a princípio. Então, a gente percebe por aí que as formas pensamento serão formadas em nós. O homem encarnado ou desencarnado é que é a fonte originária das formas pensamento. Então, ao pensar, automaticamente criamos. Vamos partir desse princípio. Criamos o quê? Como? O nosso pensamento, então, meus irmãos, vai agir sobre o nosso envoltório perispiritual, fluídico, e vai movimentar todos os nossos fluidos que nós temos do lado externo. Tanto aqueles fluidos nossos que emitimos, quanto os fluidos que envolvem o planeta Terra. Lembra lá do Evangelho, quando ele diz da oração? Que a oração é uma fonte poderosa e o seu veículo da saída do ponto de origem para quem está orando até aquele a quem vai receber aquela oração, ou seja, aquele pensamento, são as ondas, é como se elas caminhassem pelos fluidos, pelo fluido cósmico. Então, é dentro desse princípio que nós exalamos também as outras formas de pensamento. Então, nós vamos plasmar, nós vamos movimentar os fluidos que estão à nossa volta e vamos plasmar, ou seja, nós vamos, entre aspas, materializar os nossos pensamentos que estão imbuídos de quê? De sentimentos. Então, isso seria a projeção do nosso pensamento numa forma pensamento, sendo exteriorizada de nós. É a aglutinação energética ou fluídica que vai formar essas chamadas formas pensamento. E esse aqui que eu estou falando é algo muito rasteiro, muito simples, que vocês podem aprofundar aí nos diversos livros que a doutrina espírita nos traz sobre esse tema. Essas formas pensamento, né, que vão depender do conteúdo, daquilo que nós estamos vibrando, ou seja, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, elas automaticamente vão interagir com outros seres. Sejam elas boas, sejam elas ruins, elas vão influenciar outros seres ou elas vão nos colocar mais flexíveis para que nós possamos receber outras influências, tanto a nível de espíritos desencarnados quanto reencarnados. Então vamos lá, só para a gente ter uma ideia da importância e do poder das formas pensamento, vamos entender a estrutura do umbral. O que é umbral, meus irmãos? Umbral é aquela primeira camada que envolve a Terra. Ela é chamada, nos livros de André Luiz a gente encontra falando sobre o umbral. Então é essa camada que muitas vezes nós espíritos desencarnamos e ficamos retidos ali. Por quê? Porque a nossa faixa vibratória ainda está muito densa e nós não conseguimos atingir planos mais felizes, colônias mais iluminadas, mais felizes. Então nós ficamos retidos ali até nós exalarmos, né,
todo aquele apego, nós conseguimos fazer aquela transmutação do homem genuinamente materializado, agarrado, apegado à terra e às coisas que nela há, para que possamos fazer esse transporte e chegar num mundo melhor, nas chamadas colônias espirituais. Então, o umbral, meus irmãos, ele é formado, essa camada densa, escura, né, que André Luiz descreve tão bem no livro Nosso Lar. O umbral é formado e mantido pelas formas, pensamentos de nós encarnados. Toda vez que a gente pensa coisa negativa, coisa ruim, vibramos no ódio, vibramos no desamor, vibramos na vingança, no ciúme, nós estamos alimentando o umbral com as nossas formas pensamento. É por isso que ele existe. É a primeira camada que envolve a Terra, então, é a camada formada pelas nossas formas pensamento negativas. É assim que é formado e que é mantido até hoje aquilo que nós chamamos de umbral. E nós vamos perceber também um outro processo que acontece, que a Dona Ivone do Amaral Pereira, essa grande médium, nos traz lá nos seus livros, né, em especial Devassando o Invisível, onde ela fala que num ambiente muito pernicioso, os chamados antros, né, onde muitas pessoas estão ali o tempo todo vibrando no negativo, tanto em pensamento, quanto com palavras, quanto com sensações, com sentimentos, ações, aquilo ali vai se imantando de uma certa forma, vai criando uma egrégora tão negativa, tão densa, meus irmãos, que as entidades das trevas conseguem, através da manipulação daquelas formas pensamento, daqueles fluidos exalados por aquelas pessoas, criar verdadeiras colônias de bactérias, de vírus, que são estimulados, que são jogados a esmo e contaminam as pessoas, causando às vezes até verdadeiras pandemias e epidemias. Então, isso é uma realidade? Sim, a doutrina espírita nos explica. Tem uma parte do Livro dos Espíritos que também explica sobre essa questão. Então, olha só, né? Aí a gente pensa, né? Nossa, será que Deus permite? Será que Deus deixa, né? E nós caímos novamente naquele processo onde nós saímos, deixamos a guarda de Deus muitas vezes, porque nós ainda nos comprazemos nesses processos. Então não é Deus que deixa, somos nós, meus irmãos, que tomamos a frente do mal muitas vezes, principalmente na questão da exalação dos nossos pensamentos. Então essa é uma realidade. Estamos à mercê disso? Obviamente, somente aqueles que estão na mesma faixa vibratória. Aqueles que estão no trabalho, no cultivo dos bons pensamentos, tentando o tempo todo se melhorar, melhorar o seu coração e as suas emoções, vão estar sintonizados em sintonias mais elevadas, em faixas mais elevadas. E a proteção do alto vai chegar com muito maior facilidade, né? Nós vamos perceber isso. Então, nós temos também essas larvas espirituais que estão envolvidas nos processos de obsessão, nos processos de vampirismo. Nós temos as larvas espirituais. O que são essas larvas espirituais? São criações mentais de espíritos encarnados e desencarnados. Nós vamos entender um pouquinho dessa questão das larvas espirituais em dois casos que nós vamos fazer o estudo na aula de hoje, que estão lá no livro Missionários da Luz. Um primeiro caso fala sobre a questão da sexualidade. Então, é a obsessão, é a vampirização num caso de sexualidade. Vamos entender um pouco. Então, quem é a pessoa observada? Nós encontramos um esquema assim já mais simplificado, que é tirado do livro Missionários da Luz e que está lá no Mundo Espírita. Então, é um rapaz que se exercita no desenvolvimento mediúnico, frequentando um centro numa cidade brasileira em que o espírito Alexandre era um mentor.
Era casado há 8 meses. No entanto, era atraído irresistivelmente para ambientes malignos, não resistindo às atrações de atividades doentias no campo sexual, tornando-se por isso mesmo ponto de atração para entidades grosseiras no mundo espiritual, que agiam à maneira imperceptivelmente como vampiros. Então, olha, meus irmãos, ele tinha aquele certo fascínio por esses ambientes, por esses encontros, e ao frequentar esses ambientes, ao expor ali os seus desejos, ele entrava na sintonia dos espíritos que o vampirizavam. E eles agora, André Luiz e Alexandre, vão verificar, fazer uma análise, como é que estava a parte física desse irmão. As observações de André Luiz. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas, os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. O que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros da mesma faina da destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Então, André Luiz pensa, a princípio, como aprendiz, né, de médico na espiritualidade nesse momento, será, né, ele percebe todo o aparelho genital excretor daquele irmão coberto por larvas espirituais, né, por coisas microscópicas que não se consegue ver a olho nu, que matavam toda a carga genética de vida, ou seja, com certeza esse irmão era estéril. E o André Luiz pergunta: será que ele tem uma forma de sífilis que eu não conheci, né? E aí o Alexandre, que era o mentor, vai explicar para ele. Não, André, são bacilos psíquicos da tortura sexual produzido pela sede febril de prazeres inferiores. Então, olha o que ele atraiu para ele, gente. Frequentando esses ambientes espirituais totalmente negativos, em busca da sexualidade desregrada, ele se uniu a espíritos vampirizadores que imantaram toda a sua parte sexual, toda a sua parte excretora, nessa, com essa bacteriologia, com essas bactérias. Ele dá um outro nome aqui. O dicionário médico do mundo não conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamamos-nos de larvas, simplesmente. Então, são as larvas espirituais, né, que estavam infectadas, tomando toda aquela região. Têm sido cultivados por este companheiro não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinizam com as predileções dele, entidades que visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pode compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual e não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida. E recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático exclusivo no exame da fé religiosa. Então, a espiritualidade trata esse homem como um doente. E eles estão ali trabalhando na sua libertação. Por enquanto, quando ele lê, quando ele estuda a respeito daquele assunto, ele acha que aquilo é alguma coisa assim muito ultrapassada, dogmas antigos, né? Que ele está vivendo uma liberação dentro da modernidade, da vida moderna, por exemplo, e ele não sabe a atração dos espíritos chamados vampiros que ele está
fazendo ali a sintonia. Então, nós percebemos a presença das larvas espirituais nesse caso. Agora, um outro caso também interessante é o caso da glutonaria, também relatado no livro Missionários da Luz. Sobre a pessoa observada, é uma dama simpática e idosa, ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação em uma reunião. Então, qual é a observação de André Luiz? Fraquíssima luz emanava da sua organização mental, e desde o primeiro instante notara-se as deformações físicas. O estômago dilatara-se horrivelmente. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno à sigmoide notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique gorduroso cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre, superlotado de alimentação, viam-se parasitos conhecidos. Olha só. Mas além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula iliocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Então, enquanto naquele primeiro caso o irmão era atacado pelas larvas espirituais que sugavam toda a energia, né, do seu chakra genésico, do seu chakra básico, vamos dizer aqui, assim, aqui no caso dessa irmã, por conta da invigilância com relação à alimentação, toda a parte, estômago, fígado, toda essa parte estava comprometida com o que ele chama de lesmas vorazes, que atacavam sugando tudo aquilo que ia nutrir verdadeiramente aquela mulher. Aquelas lesmas sugavam, lesmas espirituais, ninguém via. Se te fizesse ali um exame físico, clínico, ninguém vai perceber. O médico não vai entender que doença é aquela. Com todo assombroso potencial de destruição. E o Alexandre, o mentor, esclarece: temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos da alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Então era assim que essa irmã era vampirizada por essas formas, né, na sua parte ali digestiva. E nós vamos encerrar, porque nós dedicamos essa aula à questão da vampirização pelas larvas, pelas formas pensamento, porque o nosso tema geral é a obsessão espiritual. Mas essas formas pensamento, elas são também de forma iluminada. Quando nós pensamos no bem, fazemos o bem, sentimos o bem, quando nós estamos verdadeiramente ligados ao amor. E para encerrar, nós vamos lembrar daquela historinha do Chico. Quando ele morava em Pedro Leopoldo, estava indo trabalhar já atrasado, e uma senhora pediu para que ele parasse e conversasse com ele. A princípio ele não quis, mas o seu guia espiritual Emmanuel pediu que ele voltasse e atendesse a senhora, e assim ele fez. Explicou para ela uma receita na qual ela tinha dúvida de como aviar, conversou, deu aquela atenção para a esposa e foi para o seu trabalho. Quando ele estava indo, o seu benfeitor Emmanuel pediu que ele olhasse para trás. E quando ele olhou, ele viu que da boca daquela mulher saíam flores, luzes, cores que envolveram o Chico naquela vibração de amor, de luz, de paz. O que era isso, meus irmãos? As formas pensamento de amor, de agradecimento, de ternura, que aquela mulher se sentiu tão querida que ela emitiu aquela vibração que envolveu o Chico. Aí o Emmanuel disse: imagina, Chico, se você não tivesse parado, o que estaria saindo da boca dela agora? Então, que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e até o nosso próximo encontro.